Hoje eu queria contar um pouco sobre ideias, curiosidades e alguns conceitos que o aluno, quando está fazendo piloto privado, é legal que ele já tenha ou desenvolva. E é uma coisa que a gente vai desenvolvendo durante o curso, mas eu observei que quando eu entendi isso, quando meus amigos pilotos também entenderam isso, o curso se tornou um pouco mais fácil. Então eu anotei algumas coisinhas pra gente conversar hoje. E aí, eu sou o Bernardo, sou professor de música e sou um aluno piloto, no momento fazendo piloto comercial. Pela experiência que eu tive no piloto privado, eu queria comentar algumas coisinhas legais que é bom você saber, algumas coisas interessantes que aconteceram no piloto privado. Eu fiz o meu piloto privado em 2023, em Juiz de Fora, no Aeroclube de Juiz de Fora, o ACJF. A experiência foi bem legal. E quando a gente começa a voar, são muitas emoções. Normalmente quem quer voar realmente corre atrás, provavelmente já fez as provas teóricas, fez o exame médico, então a pessoa corre atrás. E acaba que você concentra tudo naquele momento que você entra no avião. Então, para quem gosta de voar e para quem se interessa muito pela aviação, é um momento muito emocionante quando a gente começa a voar. E aí esse vídeo então é para essa galera que está começando a voar, que voa no simulador às vezes e quer entender um pouquinho mais sobre o curso, ou quem já está fazendo piloto privado e até quem está um tempo sem voar, enfim. Vou organizar em tópicos alguns conceitos que são legais para a gente saber quando a gente está fazendo o nosso piloto privado. Uma coisa muito interessante que os instrutores meio que cobram, ou pelo menos eles gostam quando a gente já sabe disso, é a gente conseguir se localizar espacialmente em aonde está o seu avião. Principalmente no início, que é tipo tudo novidade, a gente não consegue pensar direito. Você não consegue pensar direito em nada, na verdade. Você pensa no avião voar e você não morrer, não cair e tudo mais. Só que aos poucos você vai começando a se orientar em relação ao espaço. Normalmente as escolas elas dão um mapa, ou cabe você procurar, da região que você está ali em volta. E eu, no caso, nunca tinha ido para o Juiz de Fora. Então foi a primeira vez que eu conheci a cidade e já conheci a cidade de cima. Eles tinham um mapa organizando cada região que a gente voava, cada região que a gente fazia as manobras, e aí eu fui internalizando isso durante o curso. Hoje em dia, quando eu vou lá, eu já sei exatamente onde é cada coisa. Se o instrutor, pegar o avião e me jogar no meio do nada, eu consigo me achar se estiver perto de Juiz de Fora. Então, a gente precisa dessa noção espacial para você não se perder durante o voo, porque às vezes a gente faz stall ou faz algumas outras manobras que você vai se perder, recuperação, enfim, algumas coisas que você se perde. E a ideia é que você se perca um pouco mesmo. Existe até um voo no curso de piloto comercial que é justamente você recuperar o avião numa situação crítica e normalmente você não sabe direito onde você está espacialmente, horizontalmente e tal. Então, é legal que você já tenha isso em mente, de você ir se localizando pela região que você está voando ali em volta. No início começa ali pelo aeroporto, o circuito de tráfego, vai pegando as referências e ao longo dos voos você vai entendendo melhor a região. Essa referência se estende também para o circuito de tráfego, por exemplo. Claro que não é uma regra geral, porque cada aeroporto vai ter um circuito específico, numa altura específica, mas para os voos de toque remetida que a gente faz bastante no piloto privado, é interessante que você pegue algumas referências para você conseguir voar a mais linha reta possível, fazer as manobras certas. Lá em Juiz de Fora, por exemplo, depois que a gente decola da pista 2-1, existe uma rotatória ali embaixo que marca mais ou menos quando a gente vai estar a 500 pés. Também depende do avião, depende de várias coisas, mas indica mais ou menos onde a gente deve livrar o eixo da pista. Existe um morro que fica mais ou menos na reta da perna do vento. Então, essas referências são legais de você ter. Tanto as referências da cidade e você saber onde está localizado, e referências ali visuais para você entender como que você vai voar ali no circuito de tráfego. Uma coisa que acontece que é meio engraçado é quando a gente decola e o vento está vindo um pouco de través e aí você vai desviando do eixo da pista. Aí quando você vê, você tá lá do outro lado, você já tá quase na perna do vento. É uma coisa legal também você pegar uma referência no eixo da pista. E é uma coisa complexa ao mesmo tempo, porque conforme você vai subindo, a referência vai sumindo. Mas dá para pegar algumas referências. Eu lembro que em Juiz de Fora tem uma torre que fica mais ou menos à direita, então dá para você ir vendo e mantendo, vou manter essa torre na minha direita. E vai decolando, mantendo a torre à direita, e aí dá tudo certo. Resumindo então, saiba aonde está acontecendo o seu voo, aonde você está em relação à cidade e saiba se encontrar ali no meio, que é um conceito muito legal como aluno piloto e o instrutor vai gostar também. Outra coisa que eu vi alguns alunos fazendo errado, e que é uma coisa que faz diferença por inúmeros motivos, é seguir o checklist, tá? Então isso vai desde as emergências, que é legal a gente gravar os checklists, até o checklist do dia a dia. Eu já vi gente fazendo externas sem o checklist, só olhando o avião em volta, mexendo no que lembra e tal. Só que o checklist ele é feito pra gente seguir. Ele tá ali porque a gente esquece, o ser humano esquece das coisas. Então,
tem que seguir à risca o checklist, nas emergências também, revisa muito esse checklist na cabeça, faz no simulador, faz no avião aquele voo de nacelle com o avião desligado, só você ali fazendo checklists. Eu lembro uma vez que teve um amigo meu que a gente entrou no voo de nacelle, ele nem era instrutor, mas ele ficava me dando umas pane bizarras e a gente se virava lá e trocava ideia. Então é legal essa troca de ideia assim na série com o instrutor ou com algum amigo ou alguma coisa assim. E no simulador também serve, né? Faz ali e vê o que acontece com o avião, pode cortar o motor de verdade. Então resumindo, siga o checklist. O checklist está ali para ser feito, ele está ali para a gente seguir a regra. Então siga o checklist, vai com o checklist sempre na mão, sempre acessível para você pegar ele rápido e consultar. E se estendendo a essa ideia do checklist, leia o manual do avião. No piloto privado é tudo meio rápido, então acaba que a gente não pega tanto o manual do avião, mas o certo mesmo é a gente pegar o manual do avião, tá? Eu lembro até que pro cheque do meu piloto privado, eles cobravam um manual, então a gente precisava ler e entender um pouco mais do avião. E é legal porque tem algumas curiosidades, algumas coisas interessantes para você saber, aí você descobre que as velocidades que eles usam no aeroplano não são as velocidades do manual, eles botam uma margem de segurança. Então é legal você dar uma consultada no manual para você entender como as coisas funcionam no avião, e como os procedimentos são feitos e tudo mais. Uma ferramenta muito importante na carreira de qualquer piloto também é a fraseologia. Uma forma fácil de treinar fraseologia é no simulador. Treinar na Ival, na VATSIM ou algum servidor que você conecte e treine com as pessoas. Você acaba treinando meio na prática ali, tipo o voo acontecendo e você fazendo a fraseologia. Eu lembro que isso me ajudou muito no piloto privado. Eu fazia os voos no simulador e fazia na real, no meu simulador mesmo, não o simulador da escola. E isso ajudava bastante na questão da fraseologia. Eu lembro que eu não sabia falar com rádio, porque normalmente não se simula rádio no simulador. A rádio eu aprendi meio na correria ali, no dia a dia, mas controle, torre, essas coisas eu já meio que sabia fazer por causa do simulador. Então fraseologia é uma coisa muito legal para o piloto treinar e é uma ferramenta boa treinar no simulador. Já vai preparado, já lê os manuais, já lê tudo. É legal ler e é legal entender como a lógica da fraseologia funciona. E agora, estendendo essa questão de fala do piloto, também é legal você saber um pouco de CRM. CRM é um conceito bastante alto hoje em dia. Começou na cabine, depois virou na empresa e agora, enfim, é um conceito amplo no geral. Que inicialmente se chamava Cockpit Resource Management, aí virou Corporate Resource Management e hoje, se eu não me engano, é Crew Resource Management ou alguma coisa assim. Então, o CRM é basicamente um estudo psicológico que diz a melhor forma da gente se comunicar, de forma clara, de forma concisa, cumprindo o objetivo que você quer com aquela fala. Isso desde os primeiros voos já vai acontecendo, porque você vai ver gente que fala mais claro, gente que não fala tão claro. E uma coisa que pode acontecer é o rádio do avião tá ruim, então a gente não entende tanto o instrutor. Mas é uma coisa legal que eu fazia desde o início, que é fazer o briefing com o instrutor do voo, né? Então perguntar, cara, pra onde a gente vai, qual manobra a gente vai fazer e tudo mais. Eu já sabia as manobras, mas às vezes o instrutor queria fazer alguma coisa específica, decolar com mais flap, decolar mais rápido, decolar mais lento, enfim. Então é legal você já ir se preparando mentalmente para isso. E é uma coisa que a gente sempre vai ouvir falar na aviação, que é voe à frente do avião. Faça os briefings já antecipando o que vai acontecer, já imagina as situações que você vai estar e tudo mais, já imagina a região que você vai voar, procurar, já ir olhando para a região, ver se está com formação, se está do céu claro e tal. É legal isso, a gente sempre voar à frente do avião e internamente ali na cabine exercitar esse CRM, que é falar de maneira clara, de maneira concisa, falar de forma que o seu instrutor te entenda, que você consiga tirar as dúvidas e que o instrutor também fale de forma clara e vocês consigam se comunicar ali na cabine. Tem momentos que são mais tranquilos, no cruzeiro normalmente a gente está de boa, mas quando você está aproximando, quando você está para pousar, é tudo muito rápido, a carga de trabalho é muito grande, então nesses momentos é ótimo a gente ter uma comunicação clara, que aí as coisas não ficam perdidas, a gente consegue organizar tudo ali na cabine. E para fechar, uma coisa que eu vi que faz diferença, e eu vou parecer meio chato e idiota falando isso, mas o piloto tem que estudar constantemente, não tem muito para onde correr. A gente sempre tem que estudar, sempre tem coisas novas para estudar e no início é tudo muito novidade, principalmente no piloto privado. Então tem bastante coisa para você ver. Eu acredito que o simulador é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido. Ele vai te adiantando algumas coisas. Quando eu entrei a primeira vez no SED 152, que foi o avião que eu fiz de piloto privado, no 50 e no 152, eu já conhecia o painel justamente por já usar ele no simulador. Então o simulador é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido e é uma ferramenta de estudo também. Utilize o simulador como isso. O objetivo por qual o simulador foi feito foi como essa ferramenta de estudo. Outro exemplo também.
Quando eu fui voar na real, eu já conhecia as cartas de aeródromo porque eu já usava no simulador. Então tem várias coisinhas que vão acontecendo, a fraseologia também. Então existem várias coisas que no simulador a gente tem contato e que facilitam a sua vida na real. No geral, estude constantemente, leia o manual do avião, leia os manuais de Força Aérea, leia as cartas de aeródromo, prepara bem o seu voo, adianta tudo já para quando você for voar. Tenha várias formas ali de contato, faz o planejamento de voo no computador, imprime as cartas. Se tiver iPad, leva o iPad. Estudar constantemente é uma coisa que faz parte da carreira de piloto e vai fazer para o resto da vida, tanto que os pilotos até os de linha aérea têm que constantemente renovar suas carteiras e justamente estudar para isso. As provas de inglês também, se você não for fluente, você tem que fazer de vez em quando. Já desde o início do piloto privado, já começa a lidar e conviver com essa rotina de estudo constante. Eu vi gente no piloto privado que não estudava constantemente e de vez em quando reprovava nos voos justamente por não entender muito o que está acontecendo lá. Então sempre se antecipe, estude bastante, sempre tem coisa para estudar, pergunte aos instrutores o que estudar, todo detalhezinho de aviação vai ter algum manual para você estudar. O inglês também é muito importante nesse sentido, porque desde o início do privado você já começa a lidar com alguns termos em inglês, o avião é em inglês, o manual normalmente é em inglês. Então o inglês vai fazer essa diferença no início, porque você já vai estar um pouco mais habituado ali com a língua. No geral, estude constantemente, porque é uma coisa que faz parte da vida do piloto. Se tiver mais algum detalhe ou algum conceito que você acha interessante, comenta aí pra mim, pra eu saber também, pra melhorar o meu vídeo e a galera ver no comentário. Se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e valeu, um abraço.